Nesta aula, eu vou apresentar os conceitos básicos sobre os filtros da ASP.NET Core MVC. Os filtros são um recurso que já existiam na ASP.NET MVC e continuam na ASP.NET Core MVC. A diferença é que agora os filtros atuam no pipeline de filtros. Na ASP.NET Core MVC, os filtros são atributos anexados às classes ou métodos dos controladores que injetam lógica extra ao processamento da requisição e permitem implementar funcionalidades relacionadas com autorização, tratamento de exceção, log, cache, resultados. Dessa forma, os filtros permitem executar um código personalizado antes e depois de executar o método action. E eles fornecem maneiras de realizar tarefas repetitivas que são comuns aos métodos action. Nós podemos usar os filtros internos disponíveis na ASP.NET Core MVC ou podemos criar filtros personalizados. Como os filtros atuam? Os filtros eles são executados dentro do pipeline de invocação de ações do MVC, ou seja, são executados dentro do pipeline de filtros. E o pipeline de filtros é executado após o MVC selecionar a ação executada. E quais são os tipos de filtro? Nós temos os seguintes tipos de filtros internos na ASP.NET Core MVC. Filtros de autorização são executados primeiro e determinam se o usuário está autorizado para o request atual, podendo causar o curto-circuito do pipeline se o usuário não estiver autorizado. Nós temos os filtros de resource ou recursos, que tratam do request após a autorização e são executados antes do model binding. Nós podemos usar esse tipo de filtro para fazer o armazenamento no cache. Os filtros do tipo action, eles executam código antes e depois do método action do controlador ser chamado. Os filtros do tipo exception, eles são usados para manipular exceções ocorridas antes de serem escritas no body do request. E os filtros do tipo result são usados para executar códigos antes e depois da execução dos resultados das actions do controller. Cada tipo de filtro ele é executado em um estágio diferente no pipeline de filtro. Nessa figura, nós temos esses tipos de filtro interagindo no pipeline. O authorization, resource, action, exception, result. E como é feita a implementação dos filtros? Os filtros suportam dois tipos de implementação, síncrona e assíncrona. Ambas as implementações usam diferentes definições de interfaces e você deve escolher a implementação dependendo do tipo de tarefa que você vai precisar realizar. Nós podemos implementar interfaces para vários tipos de filtro em uma única classe. E na implementação, nós podemos implementar a versão síncrona ou a versão assíncrona de uma interface de filtro. Mas não podemos usar ambas. O Net Framework ele verifica primeiro a interface do filtro assíncrono. E se encontrar, ele chama essa interface. Se não for encontrada, ele vai chamar os métodos da interface síncrona. Dessa forma, se você implementar ambas as interfaces, a interface síncrona ela nunca vai ser chamada. Na implementação dos filtros, os filtros síncronos, que executam código antes e depois do estágio de pipeline, ele define os métodos onStageExecuting e onStageExecuted. Como exemplo,
de um filtro síncrono do tipo Action Filter, nós temos um filtro definido com o nome de meu Action Filter, que implementa a interface eAction Filter. É uma interface síncrona. Observe que eu tenho os dois métodos onActionExecuting e onActionExecuted. Nesse método, o código executado antes que a action executa e aqui depois que a action executa. Na implementação dos filtros, os filtros assíncronos, eles são definidos apenas com um único método, que é o método onStageExecutingAsync, que vai usar um FilterTypeExecutingContext e o delegate FilterTypeExecutionDelegate para executar o estágio do pipeline do filtro. Como um exemplo de um Action Filter assíncrono, nós temos aqui o meu filtro personalizado que implementa a interface assíncrona e o único método onActionExecutionAsync, que usa o ActionExecuteContext e o delegate. E aqui eu tenho o código que executa antes da action e que executa depois. Escopo e ordem dos filtros. Quando os filtros eles são executados no pipeline, eles são classificados primeiro por ordem de execução e a seguir por escopo de atuação. Qual é o escopo de atuação dos filtros? Um filtro ele pode ser adicionado ao pipeline em um dos seguintes três escopos. Primeiro escopo pelo método action, pela classe do controlador e globalmente, quando ele for aplicado ao método action, ele vai atuar somente naquele método action específico. Quando ele for aplicado à classe do controlador, ele vai atuar em todos os métodos actions daquele controlador específico. E quando ele for aplicado globalmente, ele atua em todos os controladores actions. Para fazer isso, na atuação global, nós precisamos adicionar o filtro na coleção MVC Options Filters, no método Configure Services. E com relação à ordem de execução, qual é a ordem de execução dos filtros? Quando nós temos vários filtros aplicados a um estágio específico do pipeline, a ordem padrão de execução é a seguinte. O filtro global é aplicado primeiro, depois o filtro de nível de classe, ou seja, aquele filtro aplicado no controlador, ele é aplicado e depois o filtro que atua a nível de método é aplicado. Nessa figura, nós temos a ordem de execução padrão do filtro. O filtro global, o filtro a nível de controlador ou classe e o filtro a nível de método nessa ordem. Nós podemos alterar a ordem de execução padrão dos filtros. Para fazer isso, nós temos que implementar a interface eOrderedFilter. Essa interface ela expõe uma propriedade order que tem precedência sobre o escopo para determinar a ordem de execução. Então, alterando o valor da propriedade order, nós alteramos a ordem de execução. Assim, um filtro com um valor mais baixo de order, ele terá seu código anterior executado antes que um filtro com um valor mais alto de order. Da mesma maneira, um filtro com valor mais baixo de order terá seu código posterior executado depois que um filtro com valor mais alto de order. Para fazer a alteração, primeiro, na definição do meu filtro, eu tenho que implementar a interface eOrderedFilter, a propriedade order e a seguir eu aplico o atributo definindo o valor da propriedade. Aqui no caso eu estou aplicando no controlador, mas posso aplicar no método action também. Então esses foram os conceitos básicos de filtros e na próxima aula eu vou mostrar como implementar os filtros em uma aplicação ASP.NET Core MVC.